Olá, meus queridos amigos, é uma satisfação estar aqui hoje, junto com os amigos, para estudarmos um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que nos aquece o coração, que nos dá o consolo necessário para todas as vicissitudes que vivemos aqui na Terra, no plano espiritual, enfim. Saber que nada é por acaso e que Deus nos ama infinitamente. É uma satisfação estar fazendo parte desse novo projeto da nossa Associação Espírita Humberto de Campos, pois afinal de contas vivemos um momento ímpar, onde então foi necessário nos reinventar para poder continuar levando o esclarecimento e o consolo através da doutrina espírita a todos nós. Para o dia de hoje, nós escolhemos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se trata de uma das bem-aventuranças que Jesus veio nos trazer. Bem-aventurados os aflitos. Jesus, quando veio à Terra, ele veio nos ensinar e exemplificar as leis de Deus, principalmente a lei de amor. E em todo o seu período aqui, ele não perdeu nenhuma oportunidade de ensinar. E foi em uma das passagens citadas pelos seus apóstolos nos evangelhos, o conhecido Sermão do Monte, que ele nos trouxe as bem-aventuranças. E uma dessas bem-aventuranças é: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Sempre que pensamos em sofrimento, em aflição, nos vem à mente a ideia de justiça ou ainda de injustiça. Porque, afinal, por que nós sofremos? Por que precisamos sofrer? Afinal, se nós aprendemos que Deus é justo e bom, por que Ele, dentro dessa justiça, dessa bondade, permite que nós, seus filhos amados, sofram? E o interessante é quando nós entendemos que Ele permite que nós soframos justamente por ser justo e bom e por desejar sempre o nosso melhor. No decorrer do nosso estudo, isso ficará ainda mais claro. Então, através dessa passagem sobre bem-aventurados os aflitos, Jesus promete o reino dos céus para eles. Jesus promete que o consolo virá. Afinal, continuando a respeito dessa bem-aventurança, isso está em São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21, aonde Jesus diz: Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. E ainda em São Mateus ele nos traz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Isso está então em São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Então, se Jesus fala assim dessa maneira, é porque ele promete e mostra para nós que existe uma vida futura.
que existe um depois daqui, que existe um depois desse sofrimento que aqui vivenciamos. Então, se não existisse a vida futura, nada disso que Jesus veio nos trazer faria sentido. Dessa maneira, nós podemos ter a certeza de que nós pré-existimos a essa vida terrena e de que nós continuamos a existir após a morte desse corpo. Mas por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns têm uma vida mais confortável que os outros? Por que um nasce na miséria e o outro dentro da riqueza? Por que umas crianças nascem com doenças congênitas e sofrem desde tão pequenas, enquanto outros viverão até a longevidade sem grandes problemas no físico? Por que há tanta injustiça aos nossos olhos? Todos os dias nós esbarramos nessas tais injustiças que nós acreditamos às vezes ser, através de violências, através de sofrimentos infinitos nesse nosso planeta Terra, ainda com tantas dores, com tantas necessidades. Por quê? Onde está a justiça divina nisso? Ou seja, sem a certeza da pré-existência da alma a essa existência terrena e sem a certeza de uma vida futura, esse Deus de justiça e de bondade deixaria de existir. Não tem como um Deus ser justo e bom sem termos a certeza que a doutrina dos Espíritos nos traz da reencarnação. Porque é somente através da reencarnação que nós conseguimos entender o motivo de todas as nossas dores. Então nós podemos afirmar que todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos são por causa de vidas pretéritas, de existências anteriores? Não. Nem todas. Muitas delas são devido à nossa existência atual. E para que nós consigamos perceber os motivos das nossas dores na existência atual, é necessário reflexões profundas sobre nós mesmos. É necessário nós termos diálogos muito sinceros conosco, para não ficar colocando a culpa no universo, em todas as coisas, nos outros, pelos sofrimentos que nós temos. Porque muita coisa é devido às nossas más escolhas da existência atual. Por exemplo, muitas das nossas doenças na idade mais madura, por exemplo, são por causa das nossas invigilâncias durante a nossa vida atual. Se hoje eu tenho uma doença assim ou assado, foi porque eu não cuidei desse meu corpo físico como deveria. Muitas vezes é assim. Ou nós ficamos revoltados porque o nosso filho é ingrato, que o nosso filho age de maneira incorreta. Mas daí a gente esquece que nós não ensinamos esse nosso filho da maneira certa. E esse é um dos motivos pelo qual ele hoje age dessa maneira. Então tem inúmeros exemplos que a gente pode verificar de sofrimentos que temos hoje devido a escolhas incorretas ainda nessa existência. E no Evangelho, né, nesse capítulo, Kardec nos traz isso muito claramente, de como que a gente deve buscar isso em nós, né?
ele diz assim: que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então, ele ainda continua: o homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria, ou seja, dentro da sua responsabilidade, dentro das suas escolhas. Mas quando nós nos deparamos com a nossa vida e observando a vida dos que nos cercam, nem todos esses males podem ser explicados na vida atual, nessa existência. Muitas só conseguirão ser explicadas através de existências anteriores. Exemplo disso, são as crianças que nascem com doenças congênitas, com doenças que não se poderia dizer que a responsabilidade é delas por tal situação, ou violências, enfim, várias situações da nossa vida que não existe uma explicação na existência atual. Mas então, de onde elas vêm? Elas vêm do passado. Também de nossas escolhas, mas de escolhas em encarnações anteriores. Essas escolhas equivocadas é que fazem com que agora, nas existências atuais, eu passe por determinados sofrimentos. E por quantas vezes nós nos revoltamos com essas dores, até por não entender a justiça delas, e olhamos ao nosso redor e vemos pessoas que nós acreditamos que essas sim mereciam ser punidas, que essas sim fizeram coisas horríveis e que deveriam ser punidas e não são. É mais uma vez fruto da nossa ignorância e de nós acharmos que sabemos mais do que Deus. A justiça humana, esta é falha. Esta ainda é muito frágil. Mas a justiça divina, essa é infalível. Essa é perfeita. E é justamente por causa dessas injustiças aparentes que nós vemos hoje, de pessoas que nós acreditamos que deveriam ser punidas, que nós acreditamos que deveriam estar sofrendo, que depois, em outras passagens, em outras existências, essas pessoas sim estarão sofrendo e nós mesmos estaremos dizendo: ela não merecia isso. É bem assim, meus irmãos, porque afinal de contas, nós normalmente reencarnamos entre os mesmos, até para poder recuperar, poder reparar os nossos erros cometidos entre esses mesmos amados. Mas também esse capítulo nos traz que nem todo sofrimento, toda dor é decorrente de uma falta.
não é sempre um castigo, podemos assim dizer, como algumas pessoas se referem. Não. Por vezes, como explica o nosso codificador, ele vai nos trazer a seguinte explicação. Entretanto, não seria preciso crer que todo o sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente um indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Então, por vezes, para adiantar a nossa evolução, nós escolhemos determinadas provações, porque nós entendemos que através delas nós poderemos alcançar mais rapidamente os nossos objetivos. Mas, nesses casos, ainda estamos em grau evolutivo não perfeito, e sim ainda em apuração e melhora. Porque, como diz ali, o que é perfeito não tem mais o que provar. Dessa maneira, podemos entender a diferença de expiação e de prova. Provas são aquelas que nós escolhemos ou que são passadas para nós para nos testar da nossa evolução. Enquanto que a expiação é o reparo das nossas escolhas mal feitas. Daí, às vezes, a gente conversando a respeito desse assunto, muitas pessoas questionam: mas se eu venho entre os mesmos, se eu tenho tantas coisas para reparar, é justo eu não lembrar o motivo pelo qual eu estou sofrendo? Não seria mais justo eu recordar os motivos, eu lembrar da minha existência anterior? Ledo engano. Porque nós termos essa oportunidade de reencarnar, esquecendo o passado, é mais uma prova da bondade divina. Porque se nós reencarnamos entre os mesmos, muitas vezes, como que nós teremos as mesmas chances, as mesmas oportunidades de reparo, se todos soubéssemos o que havíamos feito? É a oportunidade de recomeçar o esquecimento. Por quantas vezes dentro da nossa vida nós gostaríamos de esquecer bobagens que fizemos, de que ninguém mais lembrasse de coisas equivocadas que cometemos e poder ter a oportunidade de começar de novo. Quantas vezes a gente fez isso? E é exatamente essa oportunidade que nós temos, a de recomeçar. De não começar exatamente do zero, porque as nossas experiências nos trazem a bagagem necessária para essa nova oportunidade, mas sim de uma nova oportunidade de ser acreditado novamente, de ter a confiança do outro, enfim. Esse esquecimento ele é momentâneo, é somente quando nós estamos aqui. Por vezes, até mesmo quando nós estamos adormecidos, né, libertos dessa matéria,
nós nos recordamos dos motivos pelo qual estamos sofrendo, dos motivos que estamos vivendo, com quem estamos vivendo, convivendo e passando pelas dificuldades e tudo mais, a gente lembra ao adormecer. Por isso que às vezes uma noite bem dormida faz toda a diferença em decisões. E no momento que a gente desencarna, que a gente deixa essa matéria aqui, aos poucos as recordações vêm vindo. E tudo passa a ter mais sentido. E isso vai se tornando cada vez mais fácil de entender conforme o nosso grau evolutivo. Daí a gente pergunta assim, mas o que faria uma pessoa escolher provas para sofrer ainda mais do que o que ela tinha necessidade? É porque quando a gente está liberto aqui dessa matéria, a gente consegue ver as coisas de uma maneira um pouco mais claras. E conseguimos entender que uma existência aqui é muito pouco mediante a eternidade. Pois afinal de contas nós somos imortais, infinitos e destinados à perfeição relativa do ser. Quanto tempo a gente vai demorar nessa caminhada? Quantos tropeços nós vamos dar? Quantas angústias nós iremos passar? Tudo isso vai depender somente de nós, das nossas escolhas, das nossas atitudes. E principalmente de quando nós estivermos passando pela prova do sofrimento, pela prova da dor, é o quanto estaremos resignados mediante este momento. É aquela questão do bem ou mal sofrer. Se bem sofremos, podemos comparar que seria uma dívida sem juros sendo paga. E quando mal sofremos, essa dor prolonga mais. É como se tivéssemos que pagar juros por ela. Às vezes, nós também interpretamos essa situação de sofrimento de forma equivocada, entendendo assim, bom, se cada um sofre porque merece, então eu não tenho que ajudar ninguém a sair do sofrimento. Deixa ele sofrer para ele poder passar a aprovação dele. Equivocados de nossa parte pensarmos isso, porque isso, nesse caso, nós estaremos julgando. E não cabe a nós julgar. Cabe a nós, sim, sempre auxiliarmos os nossos irmãos dentro da nossa possibilidade. E isso está na questão 27 desse mesmo capítulo, aonde diz assim: deve-se pôr termo, ou seja, fim, às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso? E entre toda a resposta, que é um tanto longa, os espíritos respondem assim: sim, vossas provas devem seguir o curso de Deus, que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento, desde ou daquele dos vossos irmãos, tu não irás mais longe? Sabeis se sua providência vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação? Que deve cicatrizar as feridas que sua justiça tinha aberto? Não digais, pois, quando virdes um dos irmãos atingidos, é a justiça de Deus, é preciso que ela tenha seu curso. Mas dizei ao contrário:
Vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento do meu irmão. Que lindo esclarecimento, que linda mensagem que tem para nos dizer. Afinal, quantos de nós trabalhamos para abrandar o sofrimento do nosso próximo? Quantos de nós trabalhamos para bem sofrer, para não se tornar vítimas dos nossos lamentos, se tornar vítima das nossas angústias, das nossas reclamações? Jesus Cristo, quando teve a terra, ele, dentro de uma das suas passagens, ele disse: a cada dia basta ser um mal. Por vezes nós vemos a nossa situação e pensamos: está tudo perdido. Eu já fiz muita coisa errada nessa vida. Eu não soube sofrer, eu lamentei, eu fiz muitas coisas que hoje eu vejo que foram erradas. Coloquei uma encarnação fora. Equivocados estamos. Porque todos os dias nós temos a oportunidade de fazer melhor do que no dia anterior. E isso é um dos significados do que a cada dia basta ser um mal. Todos os dias nós podemos ser melhores. Todos os dias nós podemos ir corrigindo aos poucos erros já cometidos. E se não for possível, que muitas vezes não é, resolver todas essas pendências na atual existência, nós podemos ter certeza da infinita bondade de Deus para conosco em nos dar outras oportunidades em encarnações posteriores. Aí está mais uma prova do infinito amor de Deus para conosco. Nós iremos tropeçar novamente? Nós iremos ter novos percalços? Inúmeros. Porque ainda somos imperfeitos. Mas vai depender de cada um de nós, através do nosso esforço, conseguir ter êxitos mais rápidos. E Deus nos ensina, né, através da doutrina, através de Jesus, mecanismos para nos auxiliar a atravessar por essas existências nossas. A oração nos traz esse apoio, as leituras edificantes, a meditação do nosso dia a dia, a reforma íntima, para que nós consigamos entender e suportar de forma correta as vicissitudes da nossa vida terrena. Então, meus amigos, que fique para a nossa reflexão, que fique para a nossa meditação, como estamos vivendo esses momentos aqui na Terra. Muito obrigada pela atenção de todos, espero que tenha sido um pouquinho esclarecedor esse nosso estudo de hoje. Obrigada, até breve.